Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que bom, estamos aqui reunidos para mais um dia para a gente aprender várias coisas novas e vai ser muito legal, tá bom? Assistam a videoaula todinha, que hoje, no vídeo de hoje, a tia também vai colocar lá no finalzinho mais uma lenda folclórica e também vocês vão ter uma aulinha muito legal de matemática com a tia Sandy. Não esqueçam, quinta-feira, novamente, tá? A tia vai fazer aquela chamadinha pelo Google Meet pra gente se ver, conversar e matar um pouquinho da saudade, tá bom? Vamos lá pegar a agendinha e abrir no dia 18. Ah, tia, antes de abrir a agenda a gente tem que cantar, né? Que dia da semana é hoje? Terça-feira. Então vamos cantar com a tia bem bonita e bem alto. Hoje é terça-feira, dia de alegria, 7 dias a semana tem. Quando uma se vai, a outra logo vem. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Sexta, sábado são dias da semana também. 7 dias a semana tem. Agora, os meus amores, peguem a agenda. Agora sim, vamos copiar. Matemática no livro 2, página 91 e Ciências no livro 2, página 183. Caprichem na letrinha e já já a gente volta para fazer as correções do dia. Vamos lá, dar início às nossas correções. Meus amores vão pegar o livro 2 e vão abrir na página 238 para a gente fazer a correçãozinha de história, tá bom? O que era que a gente tinha que fazer nessa página, tia? Ligue os objetos escolares utilizados antigamente aos objetos que correspondem a eles nos dias atuais, né? Esse daqui é o que, gente? Era tipo um diáriozinho, né? Mas imita o quê? Um caderninho, né? Tem a mesma função do caderno, só que o formato era diferente, não tinha o aramezinho do lado para facilitar a passagem das folhas. Isso daqui é o que, gente? Isso mesmo, tem aqui o pincelzinho que a gente viu ontem, né, que era com isso, a caneta de tinteiro, era isso que eles usavam para escrever. E temos hoje o estojo de hoje, né, então a gente ligou para cá. E o uniforme de antigamente era assim, né, e agora a gente tem um uniformezinho mais atual. Vocês acertaram todas? Muito bem, agora vamos lá para o relato. Leia o relato sobre a infância de Dona Jovina, que nasceu em 1897. Comecei a estudar com 8 anos na escola Modelo da Praça, sempre com a mesma professora em todo o primário. Lembro muito bem das aulas de tabuada e cálculo rápido, por fila de cadeiras. Nesse desafio de cálculo, ela dizia: a quem for melhor dou uma coisa. Eu ganhava, ela nunca me deu essa coisa. Aí tá perguntando, com que idade a dona Jovina entrou na escola, gente? Com que idade? Ela começou a estudar com quantos anos? Bem que você tá dizendo, ó. Comecei a estudar com 8 anos. E depois os meus amores tinham que grifar lá no texto, né? Sublinhar lá no texto qual é a aula que a dona Jovina descreve no relato. Sublinhe no texto qual é a aula. Aulas de tabuada e cálculo rápido, isso mesmo. Todo mundo sublinhou direitinho, muito bem. E na letra C estava pedindo para você conversar com os seus pais, avós ou com uma pessoa mais velha que você conheça sobre o relato da dona Jovina e perguntar como que eram as aulas na época que eles iam para a escola. Como foi que vocês, o que foi que essas pessoas disseram? O que vocês acharam de parecido com as aulas da dona Jovina ou com as aulas nossas dos dias atuais? Mudou muita coisa? Pois é, com certeza. Se você conversar com uma pessoa mais velha, né, você vai descobrir que sim, muita coisa mudou, porque tudo está mudando e a educação também. A educação não está parada no tempo, não. Tudo está evoluindo, a tecnologia e a educação também, a forma como a gente aprende, né? A gente viu ontem que antigamente até as meninas e meninos eram separados, né, em salas diferentes. E hoje não. Agora vamos para a correçãozinha de português, página 50. Nessa página 50, os meus amores tinham que criar balões de falas para colocar, né, na HQ, a história em quadrinhos. Vocês fizeram, todo mundo fez, e depois de fazer, vocês marcaram aqui o que é que vocês conseguiram e o que é que vocês não conseguiram. E a tia vai ver pessoalmente, tá bom? Deu certo, vocês tiveram dificuldade para criar as falas, mas tenho certeza que vocês se saíram bem, né? Muito bem. Agora vamos para a nossa aulinha de matemática. Peguem lápis e borracha e abram o livro de vocês na página 90 de matemática. Encontraram a página 90? Então vamos lá, a gente vai ajudar vocês, tá bom? Vamos todo mundo fazer juntinhos, nem posso mostrar o livro, que senão vocês vão ver a respostinha.
Ó, na sexta questão diz assim, ó. Cada saquinho desse, gente, contém 10 bolinhas. A gente vai ligar a quantidade de bolinhas ao número que representa essa quantidade. Aí temos aqui 3 grupos de saquinhos, né? Desse lado e desse lado a gente tem os números. O primeiro, gente, tem 3 saquinhos. Significa que tem quantas unidades? 3 saquinhos, 3 dezenas. 10, 20... Muito bem, 30. Então, a gente vai ligar esse primeiro grupinho aqui para o nome 30. Parabéns. Vamos lá para o segundo. O segundo tem quantos saquinhos? Vamos contar com a tia. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 saquinhos, 5 dezenas, corresponde a quantas unidades, gente? 10, 20, 30, 40, 50. Muito bem, a gente vai ligar esse grupinho aqui do meio de saquinhos pra cá, pro 50. Muito bem. E por último, a gente tem quantos saquinhos aí, ó? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Temos quantas dezenas? 6 dezenas. Corresponde a quantas unidades? 60. Muito bem, é só acrescentar o zero. E aqui tá dizendo o seguinte, sem contar um a um, olhando para esses cubinhos aqui, sem contar, digam aí pra mim, quantos vocês acham que tem nessa imagem? Quantos cubinhos vocês acham? Vocês vão fazer uma estimativa, quantos vocês acham que tem? Não é para contar, vocês vão pensar no número só olhando aqui para a quantidade e vão escrever aqui, ó. Nesse espaçozinho vocês vão escrever quantos vocês acham que tem, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês colocarem. Não é para contar, tá bom? Só olhem e coloquem o número, chutando a quantidade que vocês acham que tem. Depois a gente vai ver se vocês chegaram próximo de acertar ou não. Colocaram? Muito bem. Então, agora vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai contornar os cubinhos, formando grupos de 10 unidades. A gente conta 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9 e 10. Circulamos. Conta mais 10 e circula. Dá aí um stop na tia e você conta de 10 em 10 e circula, tá bom? Deu certo, os meus amores circularam? Agora vamos para a última perguntinha. Ao todo, você contornamos quantos grupos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dezenas de cubinhos. A gente vai colocar o número 8. Ou quantas unidades? 80 unidades. Muito bem, meus amores, vocês se saíram super bem. Agora na página 91, gente, é a página que vai para casa, uma páginazinha que vai para vocês fazerem depois da videoaula, tá certo? É uma páginazinha que vai na agenda de vocês. Para fazer essa página, os meus amores precisam compreender as definições de par e ímpar, e a tia vai explicar agora para vocês. Para a gente descobrir se um número é par ou se ele é ímpar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse número e agrupar ele de 2 em 2. Como assim, tia? Eu tenho aqui uma determinada quantidade de unidades aqui na minha mão. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 cubinhos aqui na minha mão. Eu quero saber se o número 7 é par ou ímpar. O que é que eu vou fazer? Eu vou agrupar de 2 em 2, ó. Coloquei 2 aqui, coloquei 2, sempre formando pares 2 em 2. Coloquei mais 2 e esse daqui, ele sobrou, ó, 2, 4, 6, sobrou esse. Eu não tenho mais com quem agrupar ele, porque tem que ser de 2 em 2. Quando sobrar, significa que o número é ímpar, tá certo? Sempre que sobrar, significa que o número é ímpar. Mas eu tenho aqui outra quantidade de cubinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 cubinhos. Eu vou agrupar novamente de 2 em 2. Quero saber se o número 4 é par ou ímpar. Agrupei 2, agrupei mais 2. Sobrou alguém, gente? Sobrou alguma unidade sem grupinho? Não sobrou. Então, significa que o número 4 é par. Tia Sandy, explica aí pra gente aí no quadro, melhor para os nossos alunos compreenderem melhor utilizando o quadrinho da nossa sala, tá bom, tia Sandy? Explica aí. Bom dia, meus amores. Isso aí, tia Paula. Gente, ó, quando vocês quiserem saber se o meu é par ou ímpar, é muito fácil. Vocês podem perceber que a palavra par
também tem na palavrinha ímpar, não é mesmo? Ó, vou fazer o seguinte. Por exemplo, o número 5. Como vamos saber se ele é par ou ímpar? Muito fácil. Vamos desenhar 5 bolinhas e vamos agrupá-las sempre de 2 em 2, tá certo? Vamos lá? Um grupo, 2 grupos. Esta bolinha que sobrou, vamos agrupá-la com quem? Então, dá para saber que ela é ímpar, não é mesmo? Então, o número 5 vai ser ímpar. Vamos a outro número aqui que a gente vai mostrar. Número 6. Vamos saber se ele é ímpar ou par? Vamos lá? Vamos desenhar 6 bolinhas. Vamos agrupá-las sempre de 2 em 2, tá certo? Vamos lá? Ah, agora deu certo, não foi? Não sobrou nenhuma bolinha, né, sem par. Então, dá pra gente saber que é o número par, tá certo? Tia, quando for um número grande, um número maior do que o 10, do que o 20, vamos lá. A gente vai fazer aqui pra vocês verem. Por exemplo, o número 32. Por exemplo, vocês vão olhar sempre para o último número, a unidade, tá certo? Então, vocês vão desenhar o 2 aqui, 2 bolinhas. Formou um par. Então, se o último número for par, certamente o número 32 vai ser par. Tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho, tá certo? Um beijo, meus amores. Tchau! Viu, meus amores? Espero que tenha dado para vocês compreenderem direitinho, tá? As explicações. E vocês vão precisar saber disso para fazer a página 91, a tarefinha de casa de matemática de vocês. Vai ficar bem facinho depois dessas explicações. Agora, os meus amores vão pegar o material de vocês e vão abrir na página 179 para a gente iniciar a nossa aulinha de ciências. Página 179, para a gente começar a nossa aula de ciências. Vamos lá. Partes das plantas. A gente vai começar a introduzir as partes das plantas. Como assim, tia? As plantas não é só uma planta ou ela tem partes? Ela tem partes e a gente vai descobrir a partir da aula de hoje. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco da comunidade indígena de Amanauá, onde vive a Céci. Vamos lá. Na comunidade Amanauá, as moradias são construídas com madeiras do tronco de árvores e são cobertas por folhas. Os indígenas dessa comunidade extraem um corante vermelho das sementes do fruto do urucum. Esse corante é utilizado na pintura dos corpos, além das plantinhas servirem para construir as casas, as ocas dos índios lá nessa tribo. Eles também, gente, utilizam o urucum para fazer as pinturas dos corpos deles, as pinturas indígenas, que é tradição lá dos índios, da tribo deles. Vamos continuar as leituras. E também, gente, as mulheres de Amanauá fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser usada para o preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. A gente já viu ó, que as plantas, né, servem para construir a casa dos índios, serve para pintar os corpos dos índios e também serve para o quê? Para alimentação, né? Eles criam a farinha de mandioca, que faz parte e eles fazem outras receitas que fazem parte da culinária deles, da culinária indígena. E o açaí, gente, é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extrativismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Céci. O açaí que a gente come, olha, a família da Céci trabalha fazendo a extração desse fruto, do açaí, e vendendo, e é uma fonte de renda para a família dela. Vocês estão vendo como as plantas são importantes? Vamos lá. Quais partes das plantas são utilizadas pelo membro das comunidades de Amanauá? Gente, quais são as partes que vocês acham que eles usaram aqui para construir a casa? Citou quais? Isso mesmo, citou o tronco das árvores, né? Citou raiz também, isso aqui é só pra gente conversar, tá bom? A maioria das plantas apresenta caule, raiz e folhas, mas algumas também podem apresentar flores,
frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muitas dessas partes de plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? Esse é o assunto que nós vamos estudar a seguir. Será que se eu pegar uma plantinha e tirar dela alguma parte dela, tirar a raiz dela, ela vai conseguir crescer sem a raiz? Se eu tirar o caule dela, vai ficar só as folhas e a raiz, ela vai conseguir se desenvolver? Então não, né? É a mesma coisa que acontece com o nosso corpo, né? Se retirarem uma parte do nosso corpo, a gente vai sentir muito, né? Acontece de às vezes as pessoas perderem alguns membros por questão de acidente, mas a pessoa passa a viver com dificuldade. Se for um membro muito importante, como é o caso da plantinha, se for alguma coisa muito essencial para ela, ela não vai conseguir viver. Então as partes das plantas fazem parte do corpo delas e é muito importante. Vamos agora para a página 181. Raiz. Na comunidade que a Ceci vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Vamos ver quais são os papéis da raiz. Ó. A fixação. As raízes, gente, elas auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou sobre outra planta. O armazenamento de nutrientes também. Ó. Há raízes que armazenam substâncias nutritivas e essas substâncias são utilizadas pela planta e podem servir de alimentos para outros seres vivos. Tia, isso aqui na imagem é uma cenoura? Sim. Então a cenoura ela é uma raiz? Sim. A mandioca é uma raiz? Sim. Ela fica enterrada lá no solo e a gente consome, né? Vocês consomem cenoura, os coelhinhos consomem cenoura. Vocês viram que aqui, ó, a mãe da Ceci, ela faz a farinha da mandioca, que também é uma raiz. Então a gente também consome. Não todas, mas alguns tipos. E a nutrição, as raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois elas absorvem água e outras substâncias essenciais para as plantas. Elas retiram do solo as substâncias que a plantinha precisa para ela se desenvolver. E essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta. Ela vai retirando do solo e vai jogando para as outras partes das plantas. E aqui a gente pode ver, gente, que existem diferentes tipos de raízes, ó. Existem as raízes subterrâneas, que são aquelas que ficam enterradas no solo, como a raiz do aipó, que o aipó pode atingir até 60 centímetros de altura. Existe também, gente, as raízes aquáticas, como a Cíntia. Isso, as plantas aquáticas, as raízes delas também são aquáticas, né, ó. Ficam dentro da água como as raízes do aguapé. A aguapé pode atingir até 1 metro de comprimento. E tem também, gente, as raízes aéreas. Geralmente a raiz ela fica como? Ela fica enterrada no solo. Mas as raízes aéreas é ao contrário, elas saem do solo. Olha aqui a imagem aqui desse mangue, ó. Nas plantas com raízes aéreas, pelo menos parte delas fica acima do solo, como nos manguezais, ó. Mangue brasileiro pode atingir até 5 metros de altura. Então, tem aquela que fica no solo, que é a mais conhecida. Tem a que fica na água. Tem a que sai do solo, que é chamada de aérea, né? E tem as que a gente consome também, né? Como a mandioca, a cenoura, tá certo? Vamos agora passar para a página 182 para a gente estudar sobre o caule. Ó, as pessoas da comunidade que vive Ceci utilizam o caule das plantas para construir moradias. Nas plantas, gente, o caule desempenha importantes papéis. Assim como a gente viu da raiz, agora a gente vai ver a importância do caule, ó. Ele serve de transporte e distribuição. Ó. O caule das plantas, gente, é responsável por transportar e distribuir as substâncias em toda a planta. Essas substâncias incluem aquelas que são absorvidas pelas raízes e o alimento produzido pela própria planta, né? A tia não disse que a raiz colhe as substâncias lá do solo, ela colhe e ela joga pro caule e o caule sai transportando, ó, levando as substâncias para as outras partes da plantinha. Serve também de armazenamento, ó. Alguns tipos de caule podem armazenar substâncias. O cacto, por exemplo, ele armazena a água. Por que o cacto ele tem uma grande resistência à seca? Porque lá no caule dele está guardado bastante água para que ele não morra mesmo estando no seco. E a sustentação, ó, o caule sustenta outras partes da planta, como as folhas, as flores e os frutos, também serve de sustentação. E assim como a gente viu que a raiz tem diversos tipos, né, a gente também vai ver agora aqui 3 diferentes tipos de caule, ó. Os caules aéreos, gente, se desenvolvem acima do solo, como o caule da
mangueira, é o que a gente mais conhece, né? Sempre que a gente vai desenhar uma árvore, né, a gente faz esse caule aqui, é o que a gente costuma ver e desenhar e reproduzir. Mas tem também, gente, os caules aquáticos, ó, isso mesmo, que ele se desenvolve dentro da água, como o caule da Vitória Régia, que também fica lá na água junto com a Vitória Régia. E tem também os caules subterrâneos, que se desenvolvem no interior do solo, como o caule do gengibre, ó. O gengibre pode atingir até 1,5 m de altura. Então, a gente viu os 3 tipos, né, de caules que tá mostrando aqui pra gente. Assim como a gente estudou os tipos diferentes de raiz, a gente também viu os caules. E a gente viu, gente, que é muito, vocês estão vendo como é importante? Porque se não tiver a raiz para coletar substâncias do solo, o caule não vai se desenvolver. E, consequentemente, as outras partes da planta também não. Então, a plantinha precisa da raiz, ela precisa do caule, ela precisa das folhas. Todas as partes são importantes e têm uma função específica. Nessa atividade aqui, página 183, meus amores, vão fazer depois da videoaula. A Daniela colheu algumas margaridas no jardim da casa dela, veja ao lado. Que parte da planta está em contato com as mãos da Daniela? Ela está pegando onde? A Daniela está pegando em que parte da plantinha? E converse com seus colegas sobre a importância para a planta da parte citada no item A. Vocês vão... Não vai dar pra gente conversar porque a gente não tá em sala. Vocês vão escrever aqui a importância dessa parte que a Daniela está segurando, que eu não vou dizer qual é. E resolva as adivinhas a seguir e ligue cada uma delas à parte da planta correspondente e ao exemplo de alimento que se refere. Aqui a gente tem 2 exemplos de alimentos. Temos o palmito e temos a mandioca. E a gente tem 2 definições, ó. Ajuda a fixar a planta no ambiente, mas também é responsável por absorver água e nutrientes. Será se é o caule ou será se é a raiz? E tem também outro, ó, ajuda a transportar e distribuir substâncias pela planta, além disso sustenta outras partes como as folhas. Será se é o caule ou se é a raiz? Vocês ligam e depois vocês ligam até chegar nos alimentos aqui embaixo, tá certo? E já que a gente está falando de plantas, de natureza, de floresta, a nossa lenda do dia tem tudo a ver com isso, tá bom? Assistam agora o videozinho da lenda do dia e já a tia volta para explicar o que vocês vão fazer no caderninho. Meus amores, hoje a tia Thalissa veio contar a lenda do Curupira. No meio da floresta, dentro de uma árvore, mora o guardião da floresta, o Curupira. Ele é o protetor da natureza e o Curupira anda com os pezinhos para trás, por isso os animais não sabem para onde é que ele vai e onde ele está. Os animaizinhos da floresta ajudam o Curupira a plantar novas árvores. Mas quando o Leandor começa a andar pela floresta com seu machado na mão, atrás de árvores para derrubar, os animais ficam assustados e eles começam a fazer sinais para que o Curupira venha ajudar eles. O Curupira, sempre atento, já sabe o que está acontecendo. O lenhador, pronto para derrubar a árvore, olhou para ela e disse assim, ó: haha, essa árvore vai me dar muitas madeiras. E o Curupira, bem depressa, passa na frente do lenhador, que fica tonto com tantas pegadas, que ele cai durinho no chão. Em seguida, o Curupira subia perto de uma árvore. O lenhador, tonto ainda, né, olha para cima. E o guardião da floresta pega uma maçã e joga na cabeça do lenhador. Mais uma vez o Curupira salva a floresta e seus amigos comemoram, vibrando, gritando e agradecem o guardião da natureza. Então essa é a nossa historinha de hoje, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e um beijo da tia Thalissa. Que legal, tia Thalissa, isso mesmo, o Curupira é responsável, gente, por cuidar das nossas florestas, né, segundo a lenda do Curupira. Agora os meus amores vão pegar o livrinho de vocês, o arquivinho do folclore, vão abrir na 2ª página e vão desenhar qual lenda? Isso mesmo, a lenda do Curupira. E depois que vocês fizerem um desenho, mostrem o desenho para algum adulto, para a mamãe, para o papai, para o irmão, para quem vocês quiserem e contem a lenda que vocês ouviram hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Beijo, meus amores, tchau, tchau e até amanhã.